Mas o Guilherme Oliveira está aqui conosco, viu, Sabino, e pede passagem. Então a gente vai começar a girar aqui os nossos repórteres. E o Guilherme Oliveira já ao vivo aqui em áudio e vídeo. Diga lá, Gui, bom dia. Tudo bem, Gobato? Bom dia para você, para o Sabino, para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. A gente fala ao vivo nesse momento, nas imagens do Daniel Mesquita, do Terminal Pinheiros, terminal de ônibus na zona oeste de São Paulo, porque infelizmente a gente vai trazer mais informações dos recentes ataques a veículos do transporte coletivo, não só da capital paulista, mas da região metropolitana. Infelizmente a informação que a gente não queria dar é que esses ataques continuam, né? O Sabino já chamou atenção para isso no Manhã Bandeirantes. Houve mais um ataque nesta madrugada na cidade de Diadema, num ônibus intermunicipal que fazia o trajeto entre as cidades de Diadema e São Caetano do Sul, no ABC Paulista. E infelizmente, meus amigos, já são 300 ataques a ônibus do transporte público na região metropolitana de São Paulo. Desses ataques, 125 só aqui na capital paulista. Até por isso que o Sindimotoristas, o sindicato que representa os motoristas e cobradores de ônibus, enviou um ofício exigindo uma reunião com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. A Secretaria, por meio de nota, confirmou para a nossa reportagem para a Rádio Bandeirantes de que haverá sim essa reunião, esse encontro, mas não informou se com o secretário Guilherme Derrite ou então se com outra ali representando a Secretaria da Segurança Pública do Estado. O fato é que vai ter sim essa reunião. Infelizmente, esses ataques acontecem com vândalos atacando pedras, paus, bolinhas de gude com os ônibus em movimento, ou seja, um risco aos passageiros, aos cobradores e também aos motoristas desses ônibus. A gente vai ouvir agora a palavra do Chiquinho, ele que faz parte da direção do Sindimotoristas, sindicato então que representa a categoria, falando da preocupação quanto a esses atos de vandalismo. Vamos ouvi-lo. Acaba machucando os nossos operadores, acaba machucando os usuários do ônibus. É um risco à vida, é um risco à sociedade, é um perigo a todos nós. E os trabalhadores em transportes já estavam assustados em poder trabalhar com tanto vandalismo, dirigindo o ônibus ou cobrando uma tarifa e daqui a pouco uma pedrada. Muitas das vezes até bolinhas de gude. Bom, a gente questionou então, Sabino e Gobato, a Secretaria da Segurança Pública, né, sobre as investigações, o que está acontecendo, o que já pode ser dito. Por meio de nota, a SSP disse que as investigações estão acontecendo simultaneamente em algumas cidades. Aqui na capital paulista, a responsabilidade é da Secretaria, ou melhor, da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio do DEIC, a Polícia Civil, mas a SSP ainda não informa qual é a principal hipótese para esses ataques. Mas a gente sempre traz por aqui que o prefeito Ricardo Nunes, numa entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, direto da Itália, trouxe em primeira mão o seguinte: a principal hipótese é de que esses ataques são ou foram motivados por desafios em jogos online. A Secretaria da Segurança Pública ainda não confirma, mas o prefeito já trouxe em primeira mão essa informação para a Rádio Bandeirantes. Um homem já foi preso em Diadema, no ABC Paulista, ele está sendo acusado de ter atacado pelo menos 6 ônibus do transporte público por lá. Outra informação que a gente traz aqui é por parte do Sindicato das Empresas de Ônibus. 12 empresas que foram afetadas até agora por esses ataques e, de acordo com o sindicato SP Urbanos, até o momento as empresas estão conseguindo trocar a frota, ou seja, guardar esses ônibus vandalizados para manutenção e colocar outros ali nas ruas da região metropolitana de São Paulo, mas que os prejuízos já foram significativos e preocupantes por parte do Sindicato das Empresas de Ônibus. Agora, um ponto que a gente chama a atenção, Gobato e Sabino, e aí até uma ameaça, eu diria, porque o Sindicato de Motoristas e Cobradores de Ônibus está dizendo o seguinte: se esses ataques persistirem, e de fato está persistindo porque houve um ataque nesta madrugada, o serviço será paralisado, porque nem cobradores, nem motoristas querem se machucar durante esses atos de vandalismo e eles também querem proteger os passageiros que utilizam o transporte público todos os dias, pessoal.
O serviço de inteligência aí, né, da polícia, das autoridades, precisa funcionar, né, Sabino? Porque se de fato for mesmo uma questão aí dessas comunidades, das plataformas, das redes sociais, o desafio pode ser, hoje é com ônibus, amanhã pode ser, não é, com semáforos, pode ser com os radares, pode ser com outras estruturas, não é, importantes aí para a cidade, porque esses desafios eles vão sempre aumentando, por isso que é um desafio, não é? Então você vai colocando o sarrafo cada vez mais alto, né? E aí há órgãos também, há monumentos, há equipamentos, né, de cultura, de lazer da cidade. Então, se for mesmo, né, com base aí em desafios online, de plataformas, de redes sociais, ou mesmo que o Sabino levantou aqui também, que pode ser do crime organizado, a inteligência precisa funcionar para interceptar e cortar o mal pela raiz, né, Sabino? Olha, os sistemas que estão sendo atacados, sistemas de ônibus, por exemplo, não pode se comparar o sistema de ônibus de Taboão da Serra, de Diadema, de Franco da Rocha e de São Paulo. São completamente diferentes, interesses diferentes, grupos econômicos diferentes, empresários diferentes, mas, muitas vezes, em muitos desses casos, a única coisa que há em coincidência é o envolvimento, é a ligação com o crime organizado. Infelizmente, isso é verdade e todos sabem no setor. Por isso que chama atenção, isso está se espalhando geograficamente do jeito que está espalhado. A polícia precisa dar uma satisfação para a população. A população pega ônibus, olha, essa madrugada aí, destaca aqui o Diário do Transporte, essa madrugada houve ataque até na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini. Nós não estamos falando só de eventuais ataques na periferia. Nós estamos falando de ataques a avenidas movimentadas, centros de emprego, onde as pessoas vão para trabalhar, às vezes saem tarde do emprego, pegam um ônibus, quer dizer, as pessoas começam a ficar com medo de pegar o ônibus. E aí que as autoridades precisam vir a público e acalmar a população, dizendo, ó, tá preso, vamos prender, já descobrimos quem é. Não dá para a Secretaria de Segurança Pública ficar só soltando nota. Autoridades governamentais e municipais precisam se manifestar sobre o assunto. É imperativo. Guilherme Oliveira segue acompanhando então, e qualquer novidade, por favor, prioridade aqui, hein, Gui? Pode deixar, pessoal, à disposição por aqui. Abraço. Obrigado, Guilherme. Olha, tá muito estranha essa história, viu? Essa história, como dizia lá no interior, na minha família, tem angu aqui. Tem, como é que é? Tem caroço no angu aqui. Tá estranha aqui essa história, viu? Essa história precisa ser melhor contada, porque mesmo falando de desafio só nas redes sociais, há muitos interesses financeiros envolvidos. E um desafio nas redes sociais que mexe com um setor tão importante quanto esse, que envolve tanto dinheiro quanto esse, só para você ter uma ideia, só para se ter uma ideia dos números que mexem nesse setor, a prefeitura paga cerca de 6 bilhões de reais só de subsídio para as empresas em São Paulo. Tem muito dinheiro envolvido. Então não adianta dizer que é só uma iniciativa juvenil, porque me parece um pouco juvenil dizer isso. O Sidney Garcia tá falando aqui, né? Tem fiação, né, dos postes, roubo de portões de alumínio, as tampas de bueiro, né, aquelas de ferro, que algumas até foram substituídas, né, Sabino, por cimento, né? Mas então ele tá falando aqui de uma série, o cobre, que é valiosíssimo, por isso que você tem um monte de fiação solta por aí. Então é isso mesmo, né? Continuar acompanhando de olho para ver até onde vai, seja, né, a questão das redes sociais ou mesmo do crime organizado. A gente vai girar aqui